Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos para mais uma aula aqui com o professor Gilvan Duarte. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de fundamentos da administração. Ok, meus queridos? Vamos focar, meu querido. Modelagem e dimensões. Então vamos lá, vamos lá. Meus queridos alunos, dando continuidade, esses desenhos de carros são importantes aí. Nossa querida aí colocou lanterninha. Eu coloquei para vocês a questão de extinção de cargos. Eu coloquei aí o datilógrafo. Tem o apontador, certo? O apontador, gente, aqui é chamado apontador de obra, também não existe mais, certo? Tem alguns cargos que vão sendo extintos, certo? Vão desaparecendo, certo? São extintos. Se vocês colocarem, por exemplo, a lista, né, de vários cargos, por exemplo, auxiliar de biblioteca, em alguns lugares não existe mais esse tal de auxiliar de biblioteca, certo? Então existem profissões extintas, existem profissões, porque o mercado ele precisa se reinventar devido ao advento das invenções, né, da tecnologia. Alguns cargos vão se desaparecendo, vão deixar de existir, certo? Certeza. Ou um cargo que tinha antigamente, princesinha, era o acendedor de Porsche, que em 1879 tinha esse tipo de cargo, que foi as primeiras lâmpadas que as pessoas tinham que acender, certo? A iluminação era a gás ou a óleo na rua, aí tinha um acendedor, certo? Foi uma função que criou essa profissão. O operador de telégrafo também foi uma função, um cargo que foi extinto. Ele começou na década de 50, certo? E nós tínhamos o operador de telégrafo. Leiteiro. É muito difícil você ver alguma cidade pequena. Algumas cidades ainda tem. Mas no começo da década de 70, gente, 50, tinha um cara que passava ao leite, certo? Ou entregava leite nas portas. E tinha um entregador, certo? Produtos naturais da fazenda. Telefonista. Telefonista também está tendo extinção, gente. Atores de rádio. Não sei se você já ouviu falar, na década de 80, nós tínhamos os intérpretes que interpretavam histórias completas através da voz. Esse cara fazia como se fosse novela. Falava lá e fazia as interpretações. Despertador humano. Vocês sabiam, gente, que no século 18 e 19, existiam trabalhadores que era encarregado de sair na rua, batendo nas portas para despertar os trabalhadores, certo? Antigamente tinha isso. Gente, nós tínhamos muitos cargos na época que foi extinto. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz rapidinho para vocês entenderem os principais listas de profissões que sumiram. Entendeu? Então pode existir profissões que podem sumir, gente. Você já ouviu falar que algumas profissões podem sumir? Vocês sabiam? Profissões que devem desaparecer daqui a um tempo. Por exemplo, operador de telemarketing, motorista, porteiro. Pode desaparecer daqui a um tempo. Eu fiz uma pesquisa que alguns cargos podem sumir, gente. Alguns cargos. Quer dizer que o operador de telemarketing pode sumir? Pode sim. Pode sim. Por causa da automação de algumas coisas, gente. Então existe, por exemplo, a profissão de contador. Pode sumir? Pode. Contador. Piloto de avião. Caixa de supermercado. Vendedor.
desenhista de eletrônicos, analista de crédito, arquivista, bibliotecário, escrivão, barman. Deu para entender? Pode sumir. Então, gente, a gente tem que estar por dentro. A gente tem que estar por dentro de tudo isso. Certo? Ah, professor, quer dizer que o operador de caixa pode sumir? Pode, sim. O sistema de automação está fazendo com que o operador de caixa suma daqui a um tempo. Então, quando você for desenhar cargo para distribuir tarefas a essas pessoas, você tem que observar as dimensões, as 4 dimensões. Variedade reside na diversidade de operações de trabalho ou uso de vários equipamentos. Quanto maior as atividades, maior a variedade. Só entenda isso. Quanto maior a variedade, tanto mais desafiante se torna o cargo. Porque as pessoas devem usar uma ampla gama de habilidades. Existe cargo, gente, que a gente acha que não vai dar nem conta. É tanta coisa no dia a dia. Tanta coisa. Professor, eu acho, não sei se vocês discordam de mim, eu acho que o cargo de professor, tem uma variedade muito grande. É muito desafiante. Não é porque eu sou professor, estou dizendo isso, mas gente. As operações de trabalho, nossa, é muito diversa. Muito. O professor, ele é um pouco de tudo. Ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, ele é orientador, ele é chefe, ele é psicanalista, ele é um monte de coisa. É um cargo que onde o professor, ele ao sair de sala de aula, ele não deixa o trabalho. Ele leva o trabalho dele consigo. Então, por isso que eu digo que a variedade do cargo de professor é muito grande. Muita tarefa, muitas atividades para fazer. Por isso que algumas regiões pagam HP, que é horário pedagógico. Entendeu? Que é o correto. Eu acho que toda instituição pública ou privada deveria pagar horário pedagógico. O que é isso, professor? O professor está fora de sala de aula, mas está ganhando. Porque o professor tem que pesquisar, ele tem que preparar slide, ele tem que ler, ele tem que fazer um monte de coisa. Então, isso que eu digo para vocês. O professor leva muito trabalho para casa. Meu amigo, quando você dá aula no ensino fundamental, tanto de prova para corrigir, elaborar a prova, dar aula. Ainda tem a questão de reunião com os pais. Reuniões, minha amiga, é um monte de coisa. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam sobre essas dimensões de atividade e tarefa? Olha, o pessoal de Paz Landim concorda aí comigo em relação ao professor que leva trabalho. Muito. Vida social, meu Deus do céu, o que é isso mesmo? É bicho morto, será? Então, meus queridos alunos, deu para entender o que é essa dimensão variedade? Quanto maior as atividades, maior atribuições, responsabilidade, maior variedade. Certo? Autonomia, professor, refere-se ao grau de liberdade em que uma pessoa ocupa um cargo para programar seu trabalho. Ele deve usar e decidir quais procedimentos seguir. Ele tem autonomia. Certo? Quanto maior a autonomia para se trabalhar em uma região, melhor. Certo? Você tem uma autonomia para trabalhar e fazer com que é o melhor. Por isso, quando eu falei para vocês sobre o projeto interdisciplinar, eu falei para vocês têm autonomia, meus caros professores, meus professores presenciais. Vocês têm autonomia para vocês decidirem o que é o melhor, porque vocês estão aí no canto. Vocês estão aí, sabem o melhor para o nosso aluno. Vocês têm a visão mais real. E nós temos a visão muito abstrata. A realidade dos alunos de Pix é diferente da realidade dos alunos de Paz Landim, de Jatobá. A realidade de cada um. Nós temos fatores externos que poderão atrapalhar no desenvolvimento de um aluno X, Y. Certo? Por exemplo, eu estou numa escola, onde essa escola, hipoteticamente, claro, né?
não tem merenda, não tem ventilador. Vamos supor, hipoteticamente acontecesse uma situação dessa. Então nós temos variedades diferentes. E a professora, ou o professor, ou o diretor tem que ter autonomia para resolver esse problema. Eu aqui eu não posso resolver. O aluno, os alunos que são interessados, como é que os alunos, onde os alunos moram, na zona urbana, na zona rural, cada um tem a sua realidade. Por isso que a autonomia é importante. Para que o professor, que está lá na ponta, ele sabe a realidade do aluno. Isso é autonomia. Da mesma forma, quando você dá autonomia no cargo, dá autonomia em relação ao cargo. Deu para entender, meus amados alunos? Super, hiper, mega importância. Importante a gente entender esse processo. Então nós não podemos Nós não podemos Então, meus queridos, é importante compreendidos a variedade, a autonomia e a identidade com a tarefa, professor. Refere-se à possibilidade do ocupante executar uma atividade inteira, global, bem como identificar claramente o resultado do seu trabalho. Identidade com a tarefa. Ah, beleza, você vai ser vendedor, então você vai ficar só com a parte de vendas. Você vai ficar com a parte de vendas. Ah, beleza, professor. Ficar com a parte de vendas, deu para entender. Certo? Então, meus queridos alunos, estou mostrando para vocês, de forma prática, o que seria essa identidade. Um vendedor. O vendedor tem essa questão, essa atividade do dia a dia. E ele tem que desenvolver. Ele tem que desenvolver no dia a dia essas atividades. Então, é uma identidade com a tarefa. Retroação se refere à informação que o ocupante recebe enquanto está trabalhando, que é o feedback. Cara, tu desenvolve super, hiper bem. Ah, não sabia que eu desenvolvi isso muito bem. Muito bem. Então, meus amados alunos, vamos ter isso em mente. Deu para entender, compreender este assunto? Dúvidas? Dúvidas? Ok. Nenhuma dúvida, né, meus amados? Isso. Tem dúvida não, né, meus amados? Nessa parte. Pergunte, meus amores. O professor fica sozinho, abandonado. Eu preciso de vocês participando. Só o professor falando. Eu me sinto só.
tão só. Vamos lá, meus amores. Dúvidas? E, professor, por que é importante a gente saber dessas 4 dimensões? Por quê? Essas 4 dimensões, gente, ela tem que trabalhar de maneira integrada, junta. Quando você for desenhar um cargo e colocar alguém nesse cargo, você vai entender se esse cargo que a pessoa... Eu desenho um cargo e a pessoa entra nesse cargo e desenvolve a atividade de responsabilidade, eu preciso olhar, utilizando essas 4 dimensões, se aquele ocupante desse cargo, ou esse cargo que eu criei, vai ter maior produtividade, ou não. Então, nós temos essa questão de necessidade. É desejável, meus queridos alunos. Dentro desse desenho, é desejável buscar eficiência, eficácia, para buscar efetividade na produtividade. Principalmente quando envolve qualidade e satisfação do cliente. Como eu falei lá daquela recepcionista. Tem que ter essa conexão. O desenho tem que ser bem feito. Tem que ser desejável essas pessoas que ocupam esse cargo exerçam essas atividades. Tranquilo, meus amados? Então, professor, a noção de organização como sistema social implica necessariamente que as pessoas conheçam mais as suas atividades e responsabilidades. Quando eu faço um desenho de cargo, pressupõe, gente, que a tarefa a ser executada, a pessoa incumbida de executá-la. Então, pressupõe que o cargo, quando eu desenho... Então, as empresas, gente, têm que transferir. É como as empresas fazem transferência de pessoas de um cargo para outro. Para incrementar a experiência, conhecimento. Essas transferências produzem variedade de história profissional. A variedade de responsabilidade, ela pode ser baixa para a mais alta. Que tem essas 4 dimensões: retroação, feedback dos cargos, a extensão do cargo, a ampliação ou enriquecimento. Então, o que significa isso, professor? Retroação de cargos. Recebe também o nome de rodízio. Rotação de cargo, que é rodízio. Tem empresas que colocam uma pessoa como auxiliar administrativo aqui, depois como recepcionista, depois como isso, aquilo. Principalmente hoje, que aqui tem um programa chamado Jovem Aprendiz, se coloca muito os jovens aprendizes rodados dentro da empresa. Mas isso não poderia ser só da questão do jovem aprendiz, de ser de todos. Todos. Deu para entender? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos alunos, nós temos que ter essa visão. Temos que ter essa visão de rotatividade. Já trabalhei numa empresa que eu era analista de confirmação de dados. Aí depois eles me botaram como analista de crédito, depois de cobrança. É isso. Aí a gente roda na empresa. Isso que é mais importante. É circular dentro da empresa e atingir os objetivos organizacionais. Tranquilo, meus amados? Tranquilo? Então nós temos que atingir nossos objetivos
e fazer com que as empresas atinjam seus objetivos. Então, a especialização de cargos e enriquecimento de cargos, elas só acontecem. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, meus futuros técnicos. Essa parte aqui é a parte prática de vocês, Maria Clara. João Vitor, é a parte onde você, meu caro, futuro técnico, você vai colocar. Então, professor, eu quero fazer uma especialização e enriquecimento de cargos, eu devo utilizar esses 4. Um desses 4, exato, rotação de cargos. Olha aí, um exemplo, rotação de cargos. Que show. Rotação de cargos. Muito bacana. Rotação de cargos. Então, meus amados alunos, nós temos a extensão, que é o deslocamento horizontal, ou seja, o acréscimo de tarefas do mesmo nível de dificuldade e responsabilidade. Um acréscimo, ó, cara, a gente vai colocar mais uma função aqui para você. Ave Maria, eu já faço 10.000 coisas, vocês vão colocar mais outra. Vamos lá, meu querido, extensão do cargo. Ampliação representa um deslocamento vertical, ou seja, um acréscimo de tarefas e responsabilidade no nível superior. De nível superior. Já o enriquecimento de cargo, gente, consiste em levar deliberadamente os objetivos, responsabilidade, desafios, tarefa, cargo, com meio de trazer maior significado ao trabalho. Inovação, além de oferecer a oportunidade de satisfação das necessidades humanas. Necessidades humanas. Entenderam? Compreenderam? Isso você consegue atingir esses objetivos. Tranquilo? O enriquecimento de carga é isso. Professor, vamos entender a diferença entre cada uma. Quando eu falo a diferença entre rotação, extensão, ampliação e enriquecimento do cargo, ela é gradativa de acordo com a variedade, responsabilidade, crescente oportunidade. São muito semânticas, gente, muito parecidas. O enriquecimento de cargo representa mais algo defendido pelos todos os autores da parte de recursos humanos. Por exemplo, quando eu falo enriquecimento de cargo vertical, eu tenho uma adição de responsabilidade de níveis gradativos mais elevados. Eu tenho a eliminação de responsabilidade. Quando eu falo de enriquecimento de carga horizontal, eu tenho a adição de responsabilidade lateral, mesmo nível. Então, cada um, ele tem suas particularidades. Cada um tem suas particularidades. Cada um. Ficou tranquilo? Então, meus queridos alunos, a especialização e enriquecimento de cargos, tipo enriquecimento de cargo, enriquecimento, ó, eu vou mostrar para vocês o que seria o enriquecimento horizontal e vertical. Promoção, ela tem a ver com o enriquecimento vertical do cargo. Certo? Ou seja, eu era gerente de vendas, me transformei em diretor-geral de vendas. Eu tenho outras atribuições posteriores adicionadas. Mas ela faz a mesma parte.
Eu era vendedor e passei para ser gerente de vendas. Agora, atribuições básicas de cargo, aí já não convém a subida. É só mais atividade para você. Ó, Gilvan, a fulana, dona Raimunda, ela foi desligada. Então hoje, a partir de hoje, quem vai fazer as ligações para os clientes é fulano. Show, professor. Consegui compreender. Consegui compreender, entender e colocar. Deu para entender, meus queridos? E é isso. É isso que eu quero. Que vocês compreendam. Se vocês conseguirem compreender, vocês conseguem atingir esses objetivos organizacionais. Tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida? Ou não? Dúvidas? Dúvidas? Posso passar para frente? Tranquilo, meus amados alunos. Vamos que vamos. Então vamos lá. Conseguindo entender. Nós estamos aqui sem assistir às aulas desde ontem. Olha só. Qual é a sua região, princesinha? Qual a região? Qual a cidade? Para a gente tentar passar aqui para a nossa professora Jusilene, pessoal da SEDUC. Pessoal da SEDUC. Vamos lá, vamos lá. Coloca aí, princesinha. Se identifique. Para mim poder passar. Vamos lá. Hein, princesinha? Coloca aí, porque eu pensei que tu era aluna da professora Flávia. Aí a professora Flávia disse que você não é. Vamos lá, princesinha, se identifique. Princesinha. Beleza. Princesinha não se identifica, mulher de Deus. Vai me passar. Qual é a cidade? Ok. Vamos lá. Vou passar para frente. Então, meus amores, à medida em que a pessoa se desenvolve e aprende novas coisas, ela vai eliminando as tarefas mais simples e adicionam gradativamente mais complexas para acompanhar e incentivar o desenvolvimento profissional. Todo mundo que entra dentro da empresa
Ele quer ter um desenvolvimento profissional. O enriquecimento de cargo, gente, traz tanto benefício para a organização como para nós. Por isso que vocês, como técnicos em recursos humanos, vocês devem procurar motivar os seus colaboradores através do enriquecimento de cargo, tá, gente? Por quê? Porque ele se torna uma pessoa mais capaz de solucionar problemas e também de resolver atividades complexas, certo? Complexas. Um dos efeitos indesejáveis é a resistência da mudança. Esse que é o problema. Precisa tem gente que não quer mudar. Está lá há muito tempo. Ah, tá bom. Ô, Jesus, já vou mudar de novo esse sistema. Ou agora que eu aprendi. Eu dominava tanto aquele sistema CIA. Agora nós vamos passar por CEIA. Não, não gostei não. Aí não quer. Ou seja, meus amados. Ou seja, nós temos que ter isso em mente. Ter essas questões em mente. O problema é que as pessoas resistem à mudança. Deu para entender, princesinha? Então não podemos. O único problema na hora de fazer o enriquecimento de cargos. Então existem efeitos desejáveis e indesejáveis. Professor, quando eu mudo alguém de cargo, quando eu aumento desafios, o que acontece? Existem efeitos que as pessoas ficam mais motivadas, mais produtivas, diminui o absenteísmo, tem menor rotatividade. Então, todos isso aqui são benefícios. Já os efeitos indesejáveis é a maior ansiedade. O caso traz a questão de segurança contra o desafio. Tem gente que odeia desafio. Maior conflito íntimo com o seu próprio eu, assimilar essas responsabilidades. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? Sentimento que a empresa está explorando. Ave Maria, mais serviço. Essa empresa só quer. Não. Deus me livre. É mais trabalho. Só reclama, gente. Redução das relações interpessoais devido à ansiedade e segurança. Então, gente, traz esse tipo de desafio. Então, acaba causando esse tipo de male. Ok? Então, gente, o cargo representa o ponto de mediação do indivíduo com a organização. De um lado, o indivíduo tem suas necessidades, seus recursos pessoais, suas habilidades, seus conhecimentos, sua capacidade, sua competência. Do outro lado, a organização tem seus recursos, suas necessidades, talento humano. O cargo, gente, é o ponto de ligação entre esses dois. Por meio do cargo, qualquer empresa ou indivíduo, ela vai dizer quais são meus direitos e obrigações, meus deveres, de maneira bem formal, porque eu assino a carteira de trabalho. Então, ali é a minha carteira. Então, tá legal e declarado dentro da minha carteira de trabalho. Então, conseguir entender, compreender, é um dos pontos cruciais. Então, gente, esse contrato, professor, como é? Esse contrato formal, existe dois tipos de contrato. O contrato formal, aquele que está descrito, e o psicológico, que é um dos mais importantes. O contrato, segundo alguns especialistas da área da psicologia organizacional, como também o Daniel Goleman, ele fala que o contrato, professora Lidiane, psicológico, ele traz maior produtividade. Maior produtividade. Traz maior produtividade, professor? Traz. Para as empresas. Ah, professor. Interessante que o senhor está colocando aí para nós. Isso é bacana. Estou gostando de ver. Então, meus queridos alunos,
preciso entender, compreender essas questões de desafios. Tem gente que não gosta. Tem gente que já gosta. Quem gosta de desafio aí, gente? Quem gosta? Quem gosta de desafio? Ah, professor, eu amo desafio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de se acomodar. Tem gente que gosta de se acomodar. Exatamente, professora Lidiane. Pode gerar engajamento do contrato, exatamente. Por exemplo, quando gera engajamento, isso é importante demais. É muito importante. Essas questões. Gerar engajamento, muito bom. Então, na minha percepção, o contrato psicológico, ele tem a ver com os privilégios, direitos, obrigações. Ó, vou te contratar, meu diretor, mas você vai ter direito a 2 vezes férias ao ano. E você, no final do ano, você tem direito a levar sua família com passagem, com tudo pago, pra praia de Parnaíba, com restaurante tudo pago. Porque nós construímos lá uma questão da empresa. Deu para entender? Sim, princesinha. Eu preciso saber onde é, de qual cidade, para que eu possa passar para a Juscelene, pessoal responsável da Seduc, para tentar resolver. Deu para entender? Então preciso. Então, meus queridos, deu para entender? Compreender? Ou não? Deu para entender ou não, meus queridos? Tranquilo? Então, meus queridos, nós temos que ter o contrato psicológico, que é algo implícito, eu não consigo ver, mas as pessoas dizem, eita, meu sonho é trabalhar na Ambev. Então, meus queridos, meu sonho é trabalhar em tal lugar. Isso é um contrato psicológico, já está tendo um contrato. Aí você diz, nossa, live deve ser muito bom. Não, cara, se tu trabalhar na nossa empresa, eles dão plano de saúde, eles dão plano odontológico. Eita, que massa. Show. Mas a pessoa aí, pessoal de País Landim, isso que é o cargo. Ali tem um contrato formal que só te diz o teu salário, tarefa, deveres, mas aquele ambiente, aquele clima organizacional, ele traz coisas boas no teu pensamento. Contrato psicológico. Clima, organização traz um contrato psicológico para ti. Você fica alegre, fica feliz. Cara, é tão bom trabalhar aqui.
Então, deu para entender, gente, o que significa um contrato formal e o contrato psicológico? Os dois são importantes. Não adianta você querer trabalhar na empresa 100% por causa de grana. 100%. Ah, eu te pago 10 mil, diretor, para tu ficar o dia todo no meio de sol quente. Te dou 10 mil para tu ficar o dia todo no meio de sol quente. Para você poder vigiar os carros ou algo do tipo. Meu amigo, meu diretor, a gente pode aguentar só um dia. E olha lá. Eu não aguento, não. Então, meu querido aluno, então tem essa questão. Então, vou passar aqui. O contrato legal e formal nem sempre cobre tudo que foi estabelecido. As relações de intercâmbio, por isso que existem os benefícios. Presta atenção quando eu falo do contrato psicológico. Além do contrato psicológico, nós temos os benefícios que poderão fazer com que esse contrato psicológico ele seja com êxito. Os caras, né, produzam bastante. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos lá, vamos pensar. Existem os contratos formais, que é o chamado benefício, que eles vai te oferecer os benefícios legais, que é remuneração, férias, 13º, beleza. E existem os benefícios espontâneos, que não é obrigado a empresa dar. Por exemplo, ticket de alimentação, a empresa não é obrigada. 14º e 15º, já pensou, Paislandinho? Minha turma de Paislandinho, já pensou você ganhar 14º? 15º? E o contrato psicológico ia ficar melhor, não ia? Tua expectativa ia ficar, nossa, que massa. Por quê? Porque o contrato psicológico não existe nada formal, nem escrito, gente. Mas aquele sentimento que você vai ter com a empresa. É o sentimento que tu vai construir entre a empresa e o indivíduo. Aquele amor, aquela dedicação. Eu conheço gente que dá sangue para a empresa. Porque ele tem um contrato psicológico tão grande, se tu falar mal da empresa dele, epa, peraí, não fala mal da minha empresa não. A empresa é muito boa de se trabalhar. Tu que pensa? Não, é tipo assim, tu falar mal de um colégio, ou de um professor, alguma coisa, aí tu defende logo. Então, um contrato psicológico dentro da organização é mais ou menos essa ideia. É algo que é implícito e não declarado, porém você constrói dentro de si. Então, o contrato psicológico ele é de suma importância. Suma importância ser construído dentro das organizações. Então, gente, vamos entender aqui, através de esquema de integração. Nós sabemos que uma empresa ele tem vários níveis, que é o nível estratégico, tático e operacional. Isso nós estamos careca, principalmente o professor Gilvan. Já está careca. Isso é verdade, viu, gente? Não é meme, não. Isso é verdade, não é meme, não. O professor Gilvan já está careca de explicar isso para vocês. O nível intermediário nós temos. O nível intermediário é conhecido também como tático. Lança mão de esquema de integração para equilibrar os efeitos. O nível operacional utiliza vários tipos de integração entre cargos, porque ele é um maior nível. O nível operacional, se você for prestar atenção à pirâmide que eu estou desenhando, esse nível operacional aqui é um dos maiores. Ó. Por isso que o cargos, ele tem diversos tipos de cargos, e a integração desses cargos são maior. A coordenação deles é muito maior do que o nível intermediário. Então, por isso que é importante ter ajustamento, supervisão. Estandardização significa a mesma coisa de padronização. Padronização, é a mesma coisa. É bem algo padrão. Por exemplo, a padronização do processo de trabalho tem que existir. Padronização de resultado de trabalho. Das habilidades e competências. Tem que ter, tem que trabalhar dessa maneira. O problema, princesinha, o problema, professora Lidiane, problema, professora Elisete, que o brasileiro inventou aquele jeitinho brasileiro
de tentar fugir dos padrões que a empresa nos impõe a executar durante o dia a dia. O jeitinho tem um livro, O que importa é o resultado, de Vicente Falcone. O que importa é o resultado, de Vicente Falcone. Tem um livro chamado O que importa é o resultado, de Vicente Falcone. Ele fala da questão da padronização. Oxente, professor, como assim? Ele fala que são pontos importantes. Pontos importantes da padronização. Por exemplo, um café. Eu peço para a Daniela fazer um café. Daniela Ruth vai fazer um café. Aí ela faz o café do jeito dela. Ela coloca a água para ferver e joga 3 colheres de sopa de café, mas não coloca açúcar. Ela deixa açúcar a gosto. Já eu peço para a professora Leidiane Lima fazer o café, ela já coloca 3 colheres de pó de café e 2 de açúcar, porque ela gosta de café meio amargo. Já a professora Flávia, ela gosta de muita coisa doce, ela é pior do que formiga, ela coloca 4 colheres de sopa de açúcar para 3 pores de café. Aí, meu amado aluno, cada um fez de um jeito. Aí tu imagina aí eu trabalhar numa empresa e cada um trabalhar do jeito que imagina. Então, essa integração de cargo, gente, é importante porque a gente não pode trabalhar do meu jeito. Você tem que trabalhar do jeito da empresa. Aí você faz adaptações para melhorar, mas não fugir do processo de trabalho, dos resultados. Deu para entender, meus queridos? Aí o correto é trabalhar de maneira padronizada. Mas para ter isso, precisamos ter o quê, meus amados alunos? Mecanismo de integração, que é ajustamento mútuo da comunicação informal. Ajustamento mútuo da comunicação, que é entender, coordenar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que trabalham do lado de maneira informal. Cuidado, gente. Veja só, a coordenação do trabalho é feita por meio de processos simples de comunicação informal, enquanto o controle trabalha permanente nas mãos do supervisor. Quando a empresa é pequena, quando as pessoas trabalham lado a lado, cada um se adapta ao outro informalmente. Um vai pegando a técnica do outro, vai se adaptando. Já a supervisão direta é a coordenação se dá pela atribuição de responsabilidade a um supervisor pelo trabalho dos outros. O supervisor pode coordenar o trabalho de várias pessoas, dependendo da amplitude. Se o trabalho envolve o de outras pessoas, dependendo da amplitude, envolve outros grupos, supervisão direta, torna uma coisa muito limitada. Ideal para as atividades com pouca burocratização e pouca descentralização. Então, gente, a estadização é a coordenação feita por meio de especificação e programação de atividade. Cada um tem que ter padrões pré-determinados. Pode ser padrão de trabalho, de resultado, de habilidades. Então, meus queridos, isso que tem que ser trabalhado. Essa estatização do processo de trabalho, que é o cargo é desenhado, ó, o exemplo. Ó, o exemplo da leitura com a minha explicação. O cargo é desenhado e os fluxos de processo de trabalho são programados por meio de instruções, procedimento. Ó, olha, Daniela Ruth, você vai fazer isso todo dia. Você vai telefonar para o cliente, abrir o e-mail. Então, estou te dando todos os procedimentos e regras que você precisa seguir. Você não pode utilizar palavras informais. Você tem que tirar os vícios de linguagem. Que vício, cara, que eu tenho?
né, vício. Ó, eu estou dizendo para você como é que vai ser o processo de trabalho aqui. Ah, quer dizer que eu não posso falar ok? Não, ok é uma linguagem formal. Ah, professor, porque eu pensei que ok era uma linguagem formal que eu utilizo. Falou, meu irmão. Um abraço. Tá massa, maluco. Não pode usar esse tipo de linguagem com nossos clientes. Ah, tudo bem. Você tem que ser o mais formal possível. Eu digo, oh, foi mal. Eita, acabou de utilizar o foi mal de novo. Gira. Então, às vezes a gente tem vícios. Vícios. Às vezes a gente tem mania de utilizar muitas figuras de linguagem ou vícios de linguagem. Também. E acaba atrapalhando no processo da comunicação. Principalmente no Instagram, no WhatsApp, você utilizar você, VC, né? Cuidado. Já no ambiente de trabalho, né, nos esquemas de integração, deve ser evitado. O resultado é dimensionado, padronizado, quantidade de produção, desempenho, avaliação de desempenho, tem que ver. E essa padronização das habilidades, gente, é a seleção e treinamento do pessoal, que executa o trabalho, são específicos. Essas tarefas complexas, os resultados podem ser bem padronizados. A empresa padroniza a competência. Dizer assim, olha, eu vou selecionar a princesinha porque a princesinha ela tem competência. Ela tem inteligência emocional. Ela tem uma habilidade que nós precisamos ter dentro da nossa organização. Compreendidos? Ou não? Compreendidos? Entendidos? Então, esse esquema. Os mecanismos de integração são os elementos básicos para a estrutura de cargos e são encontrados em todos os níveis da estrutura organizacional. E coexistem junto. Quanto mais complexa a estrutura e quanto mais diferenciada, tanto mais mecanismos de integração existirão. Resumiu tudo, meus queridos alunos. Resumiu tudo. De uma maneira bem simplória. Resumiu tudo. De uma maneira bem simplória. Conseguiu compreender, entender? Ou não? Então, meus amados alunos, nós temos que ter esta visão dessas questões que estou sendo colocado aqui para vocês. Quanto mais complexa a estrutura, mais diferenciada. Então, o engajamento das pessoas. Toda organização sonha em ter pessoas engajadas em seus objetivos e resultados a ser alcançados por meio da atividade conjunta. As pessoas engajadas põem todas as energias físicas. Por isso que tem que existir o contrato psicológico, além do contrato formal. Porque para que uma empresa tenha um sucesso organizacional, elas precisam ter engajamento físico, mental, emocional e etc. Deu para entender, meus amores? E esse engajamento ela pode ser pessoal, individual, que pode envolver arquitetura organizacional, que mais junta as pessoas do que separa. Nós temos a cultura corporativa, que é mais participativa, aberta, comunicativa. Nós temos a integradora, nós temos o clima organizacional, que tem que ser agradável, receptivo, gostoso e amigável. Tem que ter a liderança apoiadora por parte dos gestores. Então, as bases que a organização utiliza para incentivar o engajamento são essas: arquitetura organizacional, cultura corporativa, clima organizacional e liderança apoiadora. Já o engajamento das pessoas envolve 3 características importantes. Quais são elas, professor? O trabalho agradável, a intenção de permanecer, a intenção de participar. Então, bases para esse engajamento está aí, ó, de uma forma bem simplória. Trabalho agradável, intenção de permanecer e de participar, para ter essa questão. Então, bases de engajamento de pessoas são essas. Tranquilo, meus amados? Então, gente, há vários graus de engajamento, graus, que é a subida, medida, que é medida por nós. Então, há vários graus de engajamento que podem ser medidos ou avaliados
pela observação metódica, entrevista, questionários e etc. Certo? Então pode ser desenhado da melhor forma possível. Não basta apenas desenhar, gente. Criar um cargo. Não basta, mas você tem que, quando ao criar esse cargo, você diz, como é que eu posso motivar o meu funcionário a produzir mais? De que forma? Para que ele seja altamente engajado. A organização ganha, as pessoas ganham. Toda a empresa ganha da melhor forma possível. Poucas enganjadas, a organização perde, meus queridos. A organização perde, as pessoas perdem. Empresas que não utilizam esse tipo de estratégia de enganjar pessoas, elas perdem dinheiro. Elas perdem dinheiro. Tranquilo, meus queridos? Espero que vocês estejam conseguindo entender este assunto, certo? De uma maneira bem simplória. Eu estou tentando aqui trazer para vocês uma linguagem simples, mas vocês têm que perguntarem. Como é que eu vou saber se meus amados alunos, meus queridos, estão com dúvidas? Se tiver dúvida, pergunte, tá? Então, meus queridos, muito obrigado. Não saia daí que a gente volta já já com outra disciplina e muito mais assunto. Até já!